Você já se sentiu encantado ou encantado pelo carisma de alguém? E se isso já aconteceu, você sabe dizer o que foi? Se foi a forma dessa pessoa se expressar, o jeito dela de olhar, as palavras que ela usou, o que aconteceu ali que gerou uma atração e uma simpatia em você em relação a essa pessoa? E outra pergunta, por acaso, num dia melhor que você está bem, né, na sua energia, você já gerou essa sensação nos outros e sabe dizer o que foi? Porque às vezes o carisma tem essa característica de ser muito sutil e a gente sabe performar ele, mas não sabe dizer como ele foi construído. Se você tem interesse em cultivar o seu carisma, entender um pouco melhor como se expressar de uma maneira mais intencional e gerar uma energia positiva, um reforço positivo nas pessoas durante essas relações, você chegou ao episódio certo. Meu nome é Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Esse é o segundo episódio da minha análise de um livro incrível sobre carisma da autora Vanessa Van Edwards. O nome do livro é Pistas e eu vou deixar o link aí para você procurar depois. Também vou deixar a capa para você dar uma sacada. Você viu na primeira parte, se você assistiu esse episódio, que eu falo um pouco da forma como a gente codifica a nossa comunicação e embute informações nela quando a gente está falando com os outros, se expressando, falando em público, etc. E também falei da relação entre calor humano e competência, que é o que a autora usa como recurso para estruturar o carisma. Então o carisma seria um equilíbrio entre calor humano e competência, e a boa notícia é que ele é calibrável, você pode trabalhar para o seu carisma estar um pouco mais forte, um pouco mais potente quando for preciso. Hoje eu vou pegar alguns componentes que ela usa para tangibilizar o carisma, ou seja, onde é que ele aparece na nossa expressão. E antes disso eu vou falar um pouco da questão do carisma não ser um dom e não ser um botão que você aperta. Às vezes, com habilidades mais sutis, que em inglês a gente chama de soft skills, a gente pensa que a pessoa vem com isso de fábrica ou que a pessoa é talentosa, e isso acaba desestimulando a gente de praticar com a gente mesmo, a gente desenvolver essa habilidade na gente. Mas não é impossível, o livro é muito interessante para abrir essa porta, e eu posso te dizer também por prática que você consegue, basta praticar um pouco. E falando em prática, eu vou trazer meus 2 centavos aqui se você se interessa por esse assunto e está a fim de tentar um pouco entender esse universo do carisma. O primeiro deles é o seguinte: a ansiedade contagia os seus atos, os seus gestos e a sua comunicação. Assim como quando você está bem estruturado, você está calmo, relaxado, você vai transmitir uma energia específica, quando você está ansioso, você vai transmitir outra. A qualidade dos seus gestos, da forma como você comunica, vai estar contaminada pela ansiedade. Só que aí a gente tem um problema que é o seguinte: a ansiedade também não é um botão que você aperta e desliga ele. Às vezes você consegue praticar um pouco de respiração, você já tem recursos específicos para diminuir uma eventual ansiedade que aparece, mas às vezes você não tem. E se você não tem, eu estou deixando aí um episódio sobre ansiedade para você aí no link, tá? Vale a pena você dar uma olhada. Mas o ponto é que a ansiedade, conter a ansiedade ou sublimar a ansiedade é uma prática. Você ser capaz de não ter ansiedade ou de estar cultivando uma energia tranquila, serena, é algo que você vai trabalhar ao longo dos dias, você vai exercitando, até o ponto em que você está se sentindo em paz na sua própria pele, você não tem nenhum sentimento de inadequação, você é capaz de transferir a sua identidade, mostrar ela para o outro de uma maneira pacífica e serena. Eu recomendo não só ver o vídeo, como ler livros, estudar um pouco sobre como tratar a sua ansiedade, você só ganha com isso. E um outro ponto interessante aí, voltando para a questão da prática, é que a gente às vezes sente que em desenvolvendo uma habilidade, a gente quer pegar e resolver de uma vez. A gente quer ver resultados na semana que vem, a gente quer perder 3 quilos em 2 horas. E nada disso funciona, principalmente quando são habilidades sutis, né, tipo carisma, e quando são coisas que mexem no seu autoconceito, na sua autoestima. Porque você vai precisar contornar alguns reflexos seus que já estão aí há muito tempo, com muita paciência até você ver acontecer. Então eu gosto sempre de usar a metáfora de você não aprende a dançar de um dia para o outro, você não aprende a cantar de um dia para o outro, você não aprende a tocar um instrumento de um dia para o outro, você não vai conseguir ficar carismático, ou pelo menos não é muito provável, que você fique carismático de um dia para o outro. Mas se você for capaz de ter paciência e generosidade consigo mesmo, e ir dando esses passos devagar e olhando para os seus pequenos progressos, cedo ou tarde você vai começar a ver diferença. Muito bem, vamos falar um pouco dos componentes. Uma breve introdução, ela dá muito foco para os componentes não verbais, tipo gestos, olhares, né, sorrisos, postura, mas ela também fala da importância dos componentes verbais, vocais. Eu acredito que todos os componentes são importantes, cada um tem o seu lugar, o seu tempo, embora nós estejamos o tempo todo mapeando o ambiente e as pessoas. Os nossos olhos eles não ficam só enxergando visualmente o que está acontecendo, o que está consciente na sua frente. Eles mapeiam gestos, respiração, sorrisos, olhares. E isso é uma razão pela qual é importante você, quando estiver praticando seu carisma, você entender que você está se expressando com o corpo todo.
Você não está só usando a boca, você não está só usando os olhos, é tudo que você é naquele momento que está comunicando. Um outro ponto interessante que ela trata aí, que está no não verbal, e ele é um misto de corporal com expressão visual, etc., é o seu engajamento e a sua conexão com o outro. O que isso quer dizer? É normal, principalmente quando a gente não conhece alguém, a gente estabelecer algum tipo de barreira. Ou uma expressão facial mais severa, ou uma postura, né, um braço cruzado, ou uma distância, ou estar um pouco mais de lado, porque a gente está sinalizando alguma reserva em relação àquela outra pessoa. Só que, se a gente for olhar para pessoas que estão mais tranquilas, que estão mais confiantes, que não estão se sentindo em risco, elas apresentam menos barreiras nas relações interpessoais. Isso quer dizer que elas vão estar um pouco mais abertas, elas vão estar mais frontais, eventualmente elas vão estar com um rosto mais neutro, talvez até algum sorriso. Não estou dizendo você viver forçando o sorriso, ninguém quer viver forçando o sorriso. Mas se você estiver em paz consigo mesmo, provavelmente você tem uma expressão mais simpática. E isso é um outro ponto interessante do engajamento, que ela diz que às vezes a gente tem expressões de repouso antipáticas. Isso acontece, isso é normal, né? Ninguém é obrigado a ter uma expressão de repouso de júbilo, mas é importante você prestar atenção. Por exemplo, a minha expressão de repouso, ela tende a ser de raiva. Eu não estou com raiva, mas às vezes se eu ficar sério, eu vou parecer que eu estou, por exemplo, irritado. E aí eu preciso criar algum tipo de autoconsciência, sem criar hipervigilância, mas uma autoconsciência que se eu estiver me relacionando com alguém, se eu estiver conversando, iniciando uma interação, eu poder projetar um pouco da tranquilidade, da serenidade, da estabilidade que eu estiver vivendo no momento nas minhas expressões. Um ponto interessante aí é o seguinte, se você é uma pessoa que tem um nível de agradabilidade alto, e eu falo de agradabilidade no outro episódio, é um traço de personalidade, você pode já ter isso naturalmente, e isso pode eventualmente gerar algum cruzamento de limites, a pessoa cruza os limites porque você está sendo muito simpático. Né? Então, eventualmente é importante você ver até onde você vai com a sua expressão, sua sinalização de simpatia ou de conexão, até onde você tem que colocar um pouco de competência na forma como você se comunica, significando ser um pouco mais direto, um pouco mais assertivo para estabelecer um equilíbrio. Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, não é que todo mundo precisa viver sorrindo, com os braços descruzados, de frente um para o outro. Isso aí é uma caricatura que nem está no livro, nem é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que esses elementos te permitem calibrar quando for necessário. Então, às vezes você vai abrir mais, às vezes você vai fechar mais. E aí você passa a ter mais controle sobre essa modulação e, consequentemente, as pessoas começam a te perceber de uma maneira mais específica, que eventualmente é uma maneira que você quer. Beleza, vamos falar agora de uso das mãos. As mãos são super importantes também. Você vai ver isso em presidentes, dando discursos, diretores, chefes, generais, seja lá quem for. Quem estiver falando para muita gente vai estar usando a mão de alguma forma para reforçar o que está falando. E uma expressão fluida das mãos, inclusive, facilita o entendimento da mensagem. Né? Ela cita algumas pesquisas no livro sobre isso, ela inclusive treina a gente para fazer TED Talk, né, que são essas apresentações públicas de algum tema específico, e ela ajuda as pessoas a ser capazes de sincronizar o que elas estão falando verbalmente com a forma como a mão está se expressando de uma maneira orquestrada. Só que aqui é interessante você perceber o seguinte, às vezes, quando você está ansioso, você pode recorrer a gestos de autoconforto. Por exemplo, tem gente que se acaricia, tem gente que cruza os braços, tem gente que se segura, tem gente que estala os dedos. São alguns cacuetes que eles servem meio que para distrair o cérebro e para diminuir um pouco a sensação de ansiedade. É interessante você ter alguma consciência disso, porque isso pode estar sinalizando para você que você está percebendo algum risco, e ele pode ou não pode ser real, você vai checar na hora, então a consciência vai te ajudar, ela é positiva nesse processo, e você tendo essa consciência, você sabe direcionar se é risco, para que lado você vai, se não é, você pode desligar esse cacuete aí e continuar a sua conversa, a sua interação, da maneira que você achar melhor. Aí, aqui, ela começa a falar um pouco de voz, né? Perceba que ela ainda não chegou na expressão verbal, tô falando de voz. E uma coisa interessante aqui é a seguinte, quando a gente está mais ansioso, mais nervoso, nossa respiração interfere no nosso tom de voz, né, se ele está mais grave, e tons de voz mais graves tendem a ser um pouco mais agradáveis. E ela interfere também na nossa respiração e na forma como a gente articula o nosso pensamento. Tudo isso, de uma forma ou de outra, vai sinalizar que você está se sentindo em risco e vai transferir essa energia para outra pessoa. Ou vai sinalizar algum grau de antipatia, algum grau de desconforto, e isso vai ser transmitido. Sempre lembrando que o conceito aqui é quase como se você tivesse um Wi-Fi emocional com as outras pessoas, então você está sinalizando para elas, elas estão recebendo e interpretando, e elas estão te sinalizando de volta com base no sinal que você mandou. Por isso é tão importante você ser capaz de intervir nesse sinal de maneira consciente. Mas voltando para o assunto da voz, se você está mais tranquilo, você é capaz de falar de uma maneira mais pausada. Você é capaz de orquestrar a sua respiração com a sua fala. E você é capaz de elaborar as ideias com mais clareza.
Então, uma coisa muito interessante que eu aprendi ao longo da vida, quando precisava apresentar algum tópico no trabalho, quando eu precisava fazer alguma defesa pública de algum assunto, é não ter pressa para desenvolver os raciocínios. Quando você não tem pressa, você consegue colocar o seu pensamento e a sua articulação do raciocínio num ritmo confortável. E esse ritmo confortável vai te ajudar a pensar qual é a tonalidade que você vai dar para cada uma das palavras, qual é o ritmo que você vai dar para cada uma das palavras, qual é o tempo que você vai passar em cada uma das ideias. E isso aí não só vai reforçar a ideia que você está trazendo, vai facilitar a clareza, vai facilitar com que as pessoas entendam o que você está falando, como vai garantir o conforto do começo ao fim da sua apresentação. E, por fim, ela traz essa questão da fala. Da fala no sentido da escolha das palavras, da escolha das ideias que você vai trazer. Já tem muita discussão sobre isso, né, na ciência, na neurociência, na internet de uma maneira mais ampla, sobre a forma como você escolhe as palavras, tanto quanto você fala sobre si, quanto quando você fala sobre acontecimentos. Se você for prestar atenção na forma, nas palavras que você escolhe, você vai ver que você está escolhendo um enquadramento de narrativa. Esse enquadramento pode ser mais neurótico, pode ser assim, nossa, tudo está muito ruim, aquela pessoa fez uma coisa pessoal contra mim, há golpes por todos os lados, você vai ouvir isso em algum lugar. Ou ele pode ser mais neutro, ou ele pode ser eventualmente mais positivo. Com isso, eu não estou querendo dizer que a gente precisa ter positividade tóxica para tudo quanto é lado e, diante de um evento negativo, ficar fingindo que ele é positivo. Se você conhece meu canal, você sabe que não é disso que se trata aqui a conversa. Eu só estou dizendo que a gente, às vezes, é sujeito aos nossos próprios vieses. E se você tem um viés de negatividade, de estar o tempo todo pensando que tudo é uma ameaça, que tudo é ruim, que as pessoas são ineptas, que está todo mundo contra você, essa é a narrativa que você vai construir aí dentro e é a narrativa que você vai transmitir para fora. E, consequentemente, é a narrativa que vai voltar porque as pessoas vão responder a esses estímulos. Isso é a base do livro dela. Então, isso é uma razão pela qual a gente tem que ser cuidadoso com a escolha das palavras, ser intencional com a escolha delas. E eu diria até mais, a gente tem que praticar ampliar o nosso repertório de palavras, porque aí você é capaz de expressar de maneira mais precisa quando você precisar disso. Muito bem, antes da gente fechar de vez esse raciocínio sobre carisma, eu vou trazer umas últimas reflexões pessoais aqui. A primeira delas é o seguinte: se você se interessou por esse tema, vale a pena você imprimir calma nas suas tentativas. E eu sei que, eventualmente, se você é uma pessoa ansiosa e está ouvindo eu te pedir calma, você vai ficar com raiva de mim. Não fique com raiva de mim, não, porque é um conselho de amigo. Estou realmente interessado no seu desenvolvimento. E calma é uma coisa que contagia tudo. Ela contagia a forma como você age com mais graciosidade, espontaneidade, que às vezes estão blindadas pela sua ansiedade. Ela te dá tempo para pensar, ela gera uma energia ao redor positiva, interessante, as pessoas passam a confiar mais em você. Então, assim, tem aquele episódio sobre ansiedade que eu deixei aí o link, e vale a pena você ter esse treino em cima da sua calma, porque ela já melhora a performance de carisma naturalmente. E quando eu falo performar, eu estou falando porque todos nós performamos enquanto a gente fala, enquanto a gente se expressa, enquanto a gente olha, né? A performance é uma palavra sob muita suspeita hoje, né? Porque tá performando. Não tem como você não performar. Quando você vai dar uma má notícia, quando você vai dar uma boa notícia, quando você vai cumprimentar alguém, você está apenas imprimindo no mundo material um instinto, um raciocínio que ele estava aqui. Então você está performando. Então isso é uma coisa importante. E aí, fazendo a ponte aí, um outro ponto importante é o seguinte: você não se sentir manipulando os outros. Por algumas razões, mas a primeira delas é porque se você estiver tentando fazer isso, você pode gerar benefícios de curto prazo, mas não vai gerar benefícios de longo prazo. Cedo ou tarde alguém vai sacar que é uma manipulação. O segundo ponto é que você não vai entrar em contato com a sua espontaneidade, com a pessoa, a sua essência, com quem você é. E o gosto, o sabor de você estar entregando para o outro via comunicação quem você é, ele é incrível. Você não vai querer se sujeitar à manipulação, a manipular seja lá quem for. Então é interessante a gente pensar o seguinte, que o carisma, ele abre a porta para as pessoas, ele te dá acesso às pessoas para você mostrar quem você é. E aí, nesse acesso, as pessoas vão ver o seu lado positivo, elas vão ver onde você precisa melhorar, e isso é uma boa oportunidade. Elas vão ver a sua competência, a sua relevância na vida delas, e isso é uma outra oportunidade de você saber quem importa e quem não importa. E isso aí, eventualmente, vai abrir portas para você, não só para oportunidades futuras, como oportunidades de crescimento, que eu acho que são muito interessantes aqui. E o principal de tudo é que você não vai deixar mais o seu medo, a sua timidez, a sua ansiedade se tornarem barreiras para você se conectar com os outros. E você, o que você acha desse assunto? Ele tem a ver com a sua vida? Tem a ver com alguém que você conhece? Me conta aqui nos comentários.
E se por acaso você gostou dessa conversa, não se esquece de curtir o canal e se inscrever, ou enviar esse vídeo para quem você acha que está precisando entender um pouco mais sobre carisma. Sempre tem alguém precisando compreender um pouco mais sobre essas partes mais sutis da nossa mente e da nossa forma de estar no mundo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.